Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao 39º episódio do Rural Ventures. O Rural Ventures é um podcast focado em agritechs, foodtechs, venture capitals, hubs de inovação que estão ligados ao ecossistema do agro. Nós falamos com essa turma para entender o que está rolando de novidade no mercado que vai potencializar o agro no campo, vai melhorar o alimento que chega à nossa mesa. E o Brasil é agro, gente. Então, é isso aí. E esse podcast é um oferecimento de Cargill, ajudando o mundo a prosperar. E hoje, Kira, nós estamos aqui hoje com, além de um grande amigo meu de longa data que falou que só me encontrou na década passada. Quando aqui você agora. era mais pobre. Pô, louco, não fala isso, pô. Um grande amigo meu, Matheus Borella, de Open Innovation do Itaú, e o Gustavo Aoki, da diretoria de agronegócio do Itaú BBA. Pessoal, muito obrigado por vocês estarem aqui hoje, por ter principalmente esse tempo e compartilhar um pouquinho do que vocês estão falando aqui, o que vocês estão vendo no agronegócio. Boa tarde, Fernando, Kira, um prazer estar aqui com vocês hoje. Vamos ver se a gente agrega alguma coisa nesse bate-papo. Aqui também é um prazer reencontrar, Fernando, como sempre, num evento de troca, de geração de conhecimento aqui. Sim. Kira também. A gente vê total. Que nosso scope está crescendo fora do porteiro, né? Cada vez mais a gente está expandindo. A gente fala que o AgTech começou 1.0 dentro da fazenda agronômica e hoje expande, né, até fintechs, logitech, insurance tech. Então, a coisa é maior do que só fazenda, né, e produção agrícola. A verdade é que o agro conecta várias pontas, né? Sempre conectou várias pontas, e agora o que a gente está enxergando é que, além da tecnologia que está lá no campo, que a gente comentou no episódio passado, está trazendo muito dados para a gente, que está melhorando a tomada de decisão do produtor, está ajudando também com que as instituições maiores consigam se conectar com eles, né? Então, acho que é um pouco disso que está acontecendo, que a gente está participando dessa cocriação aqui, acompanhando esse movimento, e com certeza eu quero entender um pouquinho mais o que o Itaú está fazendo no agro, ligado a todo esse ecossistema, todas essas conexões, e principalmente qual que é a visão de vocês lá na ponta, né? Olhando para o produtor aí, o que vocês conseguem impactá-los. Quer começar? Tirem para o ímpar, fica tranquilo. Tem bastante coisa para falar. Tem bastante coisa para falar. Acho que show onde começa. Bacana aqui que a gente não é nem founder, nem VC, nem startup, a gente é um banco, né? Mas eu acho que sendo um banco relevante dentro do agronegócio, e aí tudo começa aqui em 2020, quando a gente decidiu no Itaú BBA juntar todas as contas de agronegócio num segmento só. A gente percebeu que o atendimento especializado tinha muito valor. Sem dúvida. E esse foi o modelo de negócio adotado. E aí a história com inovação e um pouco aqui fazendo um link com essa conversa, começa ali no começo de 2020, quando o Pedro Prats, que era na época o head do Cubo, me procurou para bater um papo, para entender o que era esse novo segmento do agro, o que a gente vinha fazendo, né? E aí a gente chegou à conclusão muito rapidamente que no maior banco privado na América Latina, né, a gente tinha o maior hub o maior hub de inovação e empreendedorismo da América Latina, que é o Cubo, com um segmento que representa 1/4 da economia do PIB nacional. Era muito difícil a gente imaginar que a gente não desse um foco dentro do Cubo. Sem dúvida. Então ali a gente começou a desenhar o que seria aí hoje o Cubo Agro, né? Então um hub, uma vertical dentro do próprio Cubo, mais focado no agro, que é um segmento que tem as suas próprias especificidades. Então a ideia foi trazer alguns nomes de sponsors de peso para criar justamente trazer uma força aqui nesse ecossistema, de maneira que a gente conseguisse atrair as agtechs, as agfintechs e startups no agro para gerar essas conexões. Então a gente como banco entendeu que teria muito valor para os nossos clientes, sejam produtores rurais, agroindústria, todo mundo na cadeia, e geraria muito valor, que no final é muito da missão do Cubo, para as startups, né, deixá-las mais próximas da porteira ou da indústria aqui, e um pouquinho com o Itaú fazendo um pouco desse link, tá? Então aí que surge um pouco dessa história. Qual é a critério para o startup entrar? Tem que ser
estritamente focado no agro, porque hoje a gente vê que tem a parte de impacto, né? Em clean tech, tem parte de logística, tem várias áreas que ou bioenergia, tem várias coisas. Vocês têm uma critério rígido assim para aceitar a startup ou vocês estão abertos a... Bom, acho que aqui a gente primeiro olha, a gente tem os princípios do cubo, né? Como o Hub ele fica dentro do cubo, né? E o cubo tem 5 critérios, digamos assim, básicos, né? Que a gente olha, que é o fit cultural, né? A escalabilidade, ter o produto art fit bem feito, um produto já definido, né? A gente não olha ainda muito ideias, PPT né? ali, né? Até porque para ele navegar em todo o cubo, ele precisa já ter um produto existindo, né? Podendo ser viável, né? Para ele até poder pivotar, fit cultural, né? VC funders, ou seja, uma capacidade da companhia de poder crescer numa perspectiva de VC, né? E também do ponto de vista do Hub, as teses e os temas de interesse que os outros sponsors olham, né? Aí aqui a São Martinho, a CNH, que é a Case New Holland, né? A Suzano e a Corteva. Então a gente tentou fazer aí uma equação comum das teses, os temas de interesse, né? E aí a gente olha isso numa perspectiva dos sponsors e do ecossistema, né? Que a gente olha para justamente pegar as teses ali que são aderentes a esses temas e a relevância do ecossistema, né? Então a gente tenta fazer isso numa somatória positiva para que ela seja que impacte tanto a startup no desenvolvimento quanto o ecossistema dos sponsors ali do Hub. Você acha que o grande objetivo do Hub, Matheus, a OC, né, é o potencializar ou impulsionar a startup, ou é ajudar essas empresas que estão chegando nesse novo momento do mercado, dada nova tecnologia, e precisam se readequar a esse novo ambiente, né, de interface com novas tecnologias que eles não conseguem prover dentro de casa? Qual que é o grande objetivo do Hub nesse contexto, né? Posso começar aqui? Claro. Assim, quando a gente estava desenhando o Hub Agro, a gente falou, é importante a gente ter companhias aqui para ser os sponsors que tenham representatividade do segmento. Legal. Então a gente conversou com várias empresas, segmentos e clientes ali no banco para entender companhias que tivessem uma amostra boa do que é o agro todo. Sim. Porque eu acho que assim, o objetivo principal do Cubo é endereçar as dores e gerar conexões para a startup, mas nessa visão nossa aqui do Hub, eu acho que era tanto esse lado das startups, quanto trazer essa visão de inovação, trazer soluções para essas companhias que estavam ali como sponsors, e também a gente tem uma visão mais macro aqui de endereçadores do próprio agro como um todo, né? Então, o que tem dor de conectividade, de logística, de produtividade, monitoramento, então coisas que possam servir para outras companhias. Então os sponsors que estão lá representam um pouco do segmento, mas isso aqui pode ser escalável, pode né? ser escalável para todo o segmento. Então isso é um pouco do conceito. E o DORI principal, ou tem alguma recorrência, né, de os DORIs mais importantes do agro que você Kira, a gente sempre dá aquela cutucadinha, né? Vai lá, Kira. Não, deixa, eu quero ouvir. Eu acho que eu sei que mas depende. Para o produtor é uma coisa, o corporate é um pouco diferente, né? Eu sempre falo que o produtor precisa sempre capital, né? Crédito. Corporates, acho que tem outros dores, né? Às vezes eles estão lá, mas onde você acha que é o maior valor para ele estar dentro do Hub, né? Para resolver problemas específicos ou achar soluções, ou é para algum outro motivo? Eu acho que aqui a gente sempre usa aquela referência dos 3 horizontes de inovação, né? Incremental, transformacional e tudo mais, né? Agora, no caso lá, como você bem falou, os âmbitos de necessidade de cada agente da cadeia variam, né? E ali no Hub, a gente coloca como um hub justamente para ele tentar achar de tudo um pouco, né? Tá. Então, do ponto de vista de grandes corporações, a gente vê muito bater na tecla dos dados, né? A gente até costuma dizer que você colhe, né, produtos do agro, né, soja, milho, trigo, você colhe também dados se você souber como capturar essas informações, mas se você também não souber como trazer inteligência para essa análise de dados, que é o que grande parte das startups fazem hoje, você também não tem muita coisa. Então, a gente vê que talvez
uma esquina de encontro ali sejam dados, principalmente, né? E você pode transformar isso como imagens, sensores, formas de captação desses dados em N momentos da cadeia, como também risco, num caso mais nosso aqui, de avaliar perfis de risco dessa atividade que é tão tantas variáveis, né? Tem várias, o Big Data, né? Tem muitos... o produtor acho que ainda tem um pouco de receio, né, de compartilhar os dados, mas a gente sempre fala para ele, esse dado sozinho não tem muito valor, mas juntar agregado, né, ele pode criar muito valor, insight, né, inteligência, não só para quem está vendendo insumos, mas para ele mesmo e gerar no parte de impacto, pode gerar outras fontes, né, de receita para ele, que hoje ele não tem. Pode né? gerar mais credibilidade, mais capacidade creditícia, taxas menores, eventualmente. Tudo isso, ajudar ele a vender melhor para um cliente, né, mais... Né? E a gente tem olhado também, como ali são grandes corporações, a gente trabalha também num modo de organizar uma agenda de trazer clientes ali, sejam nossos do Itaú BBA, seja parceiros dos sponsors, para trazer para o ecossistema e colocar alguns desafios, visitar as startups ali dentro do Cubo. Legal. E aí eu vi também, como a gente não tem, por exemplo, um produtor rural ali como sponsor, aí as startups têm a oportunidade de ter contato com esse produtor ali na ponta e entender um pouquinho da dor, o que funciona para ele. Essa, na verdade, era a minha próxima pergunta. Eu ia perguntar para vocês qual que é a forma mais eficiente que vocês validaram dentro do Hub para potencializar e estimular o ecossistema, essa troca entre as startups e essas empresas e até mesmo o cliente final, que é o produtor, né? Curso, treinamento, eu não sei qual que foi o que vocês validaram e falaram assim, a melhor forma de fazer essa conexão é essa, assim. Sim. Se eu puder começar, a gente completou um ano, né, há pouco tempo. Legal. Então a gente está aprendendo Parabéns, muito. Legal. Obrigado. A gente está aprendendo bastante a como falar de agro na Vila Olímpia, falar de agro aqui em São Paulo, né? E principalmente estimular que outras pessoas falem de agro e se conectem com esse setor, né? Sim. Então a gente está validando o modelo ainda. A gente acredita que hoje estamos com mais de 25 agtechs, fizemos um evento recentemente do Agro ao Cubo, que foi um evento anual. Casa cheia, bastante gente ali participando, foi já um pouco do talvez ali do nosso produto market fit ali, validou tentando validar que estamos tendo uma resposta positiva, tanto das próprias quanto do ecossistema, mas a gente usa de fato os produtos que o Cubo já valida desde 2015, né? São meetups, eventos, rodadas de negócio, networking, conseguir fazer com que o produtor ele saia de lá com uma necessidade de voltar porque ele conseguiu ser relevante da agenda da empresa dele. Encontrou um resultado ali que é palpável para ele, né? Então são N formatos, assim. O Cubo não é uma consultoria, né? Mas ele empodera o produtor e os agentes do ecossistema para poder conseguir alçar novos passos. Ali já saíram N teses de sucesso que participaram lá que relatam um pouco isso, né? E, Matheus, essas 25 startups que vocês têm hoje lá, vocês impulsionam elas de alguma forma financeiramente ou de conexões com outras empresas que podem fazer esse investimento? Como que funciona esse processo hoje? Matheus, não sei. O princípio básico ali é usar o que o Cubo tem a oferecer, né? Que é a parte de geração de conexões e negócios entre os sponsors, principalmente ali, e as startups e agtechs que estão dentro da vertical. Mas a gente busca também usar os próprios microecossistemas que cada sponsor tem e os networkings para também trazer essas companhias, parceiros, fornecedores para dentro e tentar gerar negócio com essas startups. Legal. E aí tem uma outra vertente que é mais nova dentro do banco. A gente tem não sei se vocês sabem, mas a gente tem um segmento ali no banco de atacado dentro do Itaú BBA que a gente chama de nicho tech só para atender startups. Não então sabia, é um time grande agora que foi formado. Eu acho que tenho certeza que a gente é o maior banco e foi pioneiro nesse modelo. E ali dentro do Cubo a gente já montou um time comercial para atender startups. Então já são 3 gerentes de relacionamento
que estão lá como Itaú BBA para atender as demandas das startups. Tem que abrir conta lá com Itaú para ser startup dentro da Hub? Não é obrigação. Não precisa. É o contrário, né? A startup está lá, se ela quiser ser cliente e abrir uma conta desde que a gente resolva o problema dele. Sim. Então, a ideia ali é atender desde os produtos básicos, né? Sei lá, cartão de crédito, conta corrente, mas o time tem a especificidade de entender que quando uma startup está num momento de crescimento acelerado e às vezes não é um capital de giro que vai fazer a diferença, a gente pode propor e tem estruturado operações de venture debt, por exemplo, nesse segmento. Então, é um segmento pronto para atender as startups, tá? Então, e aí, falando um pouquinho do nicho agro, a gente tem um gerente de relacionamento que só atende agtechs. Então, ele só tem agtechs na carteira, olhando esse lado de apoio financeiro como banco, mas também gerando conexões aqui para dentro de casa. O cara entende a velocidade, que é uma velocidade diferente da velocidade do mercado tradicional, né? E é formado no agro, conhece o agro. No parte de Venture Debt pode ser uma coisa interessante, porque muitas vezes o Venture Capital não entra no startup que tem um componente de CapEx, né? De CapEx intensivo. Então, mas muitas vezes o Fitch, o Venture Debt, ele tem um critério de runway, né, de muitos meses. Muitas vezes o cara que precisa não se qualifica porque ele não tem um runway suficiente e quem pode entrar não precisa porque ele tem muito dinheiro. Né? Então, catch-22, né? Acho que o legal que ele está criando aqui, que vocês estão criando, na verdade, é que é um sistema completo que a startup não precisa sair dali. Um one-stop shop de startup. Tipo, cara, você tem aqui conta bancária, você tem aqui acesso à linha, você tem conexão com as empresas que vão ser consumidoras ou não, e também faz com que o CAC dessa startup diminua consideravelmente, que é um ponto que a gente sempre comenta aqui. Por que as startups sempre usam o B2B para chegar no produtor? Logicamente por conta do CAC, mas acho que vocês estão meio que blindando ali o cara que está dentro do hub e ele consegue trafegar na maré baixa, maré alta aí com mais tranquilidade, né? Nos tempos controversos. Tem uma vantagem também que ele está ali dentro do cubo, né? Então, tendo passado no processo seletivo, ali é uma régua alta, né? Sim. Então ali ele já ganha naturalmente ganha uma vitrine para os VCs olharem. Essa é a pergunta que a gente ia fazer agora. Qual é a régua para esse cara entrar? Onde vocês olham? Cara, como que vocês validam que uma startup tem que estar lá? Então acho que essa régua aí, quanto que a gente consegue medir para o cara entrar lá dentro? Se vocês têm algum case interessante para contar com a gente também. Hoje... Desculpa te cortar, viu? Não, mas era... Eu que antecipei. Eu acho que bem nessa linha que todos aqui estão falando, como a gente comentou, a startup ela entra lá obviamente não precisa ter conta, não necessariamente envolve no investimento do Itaú, de qualquer empresa do grupo, mas de certa forma é uma relação de imagem, né? Você ganha um selo Cubo, né? Cubo Itaú. Sim. Então isso tem um peso, se a startup souber utilizar, e a gente viu isso em N áreas, não só no agro, acontecer, né? Então acho que um ponto interessante, né, quando a startup ela entra lá, ela não entra num hub somente agro, ela entra num hub que você tem o hub marítimo portuário junto, você tem o hub de saúde, você tem o hub de varejo, você tem o hub, como o Ock colocou, de techs de modo geral. Então ela navega numa complexidade, numa profundidade que ela não acha isso em outros lugares, né? Então isso ajuda muito também para ela saber navegar. Mas o que a gente olha é justamente a tese dela, o perfil do time, né, a capacidade do produto atender uma dor relevante do agro, né, e do setor, né? Aquela história, não é porque não tem ninguém vendendo que há um mercado, né? Mas você precisa entender se aquele mercado de fato existe. E no agro a gente vê isso muito acontecer, né? A gente está até falando um pouco antes aqui, muita gente às vezes nova entrando no agro achando que a luta é fácil, mas você vê que tem uma história toda de bastante inovação já no agro. O agro não é um setor recente de inovação, ele inova sempre, né? Em N frentes. Mas essa parte agora mais digital, ela está conseguindo ampliar o que a gente falou de expansão de maior quantidade, de atingir um maior volume, que é a transformação digital no agro. Então a gente olha
teses que estão bastante ligadas aos objetivos do Hub, né? E de fato, uma análise que o próprio Cubo faz, que é como se fosse uma análise de como que a companhia está em termos gerais, né? Sem olhar tanto a tese do Hub. Passou essa análise geral, desses 5 pontos que eu comentei ali no início, você vê a adesão das teses de cada Hub, né? Vale comentar também, né, Matheus, que assim, a régua no processo seletivo é a régua do Cubo, né? Só que ali, como o Hub tem os representantes aqui dos sponsors, e a gente traz a visão do conhecimento específico do agro. É isso que eu ia perguntar. Então, tem a regra, comitê, né? Exatamente. Isso. Então, a regra do Cubo, a régua é a mesma para qualquer startup. E aí, quando entra nos conhecimentos específicos do agro, aí a gente aqui, como o Cubo Agro, representantes ali, tem o voto e ajuda a dizer se aquela tecnologia resolve uma dor de fato. Os especialistas, né? Os caras é a visão especialista. Isso é realmente uma oportunidade que faz sentido para o ecossistema. O agro tem alguns desafios, né? Que é logística, né? Tá tudo espalhado, até para a gente também como fundo, né, de Invent. A gente tem esse desafio de que está tudo espalhado. Imagina para criar um hub para o agro também. Esse é um desafio, tem que estar fisicamente presente a empresa, o sponsor, ou vocês têm uma parte virtual Sim. também, ou como que funciona isso para vocês? Sim, aqui a pandemia ela ensinou todo mundo a ser CTO, mais, né? CIO e tudo mais, né? Então, acho que isso também aconteceu nas agtechs, né? E lá, um perfil que a gente vê hoje nas agtechs que estão lá com a gente, é que muitas delas usam o ambiente do Cubo numa perspectiva de um uso comercial estratégico, o CEO está lá, o time comercial está lá, porque ele acaba fechando muitas vezes grandes contratos aqui em São Paulo, ele quer ter um ponto comercial aqui, e tem outras que tem o time inteiro lá, como o caso, hoje a gente está com 4 países ali, startups de 4 países lá, um deles uma Argentina que está com um time, mais de 20 pessoas ali fisicamente todo dia, né? Então vai muito da companhia, né, da agtech, mas a plataforma do Cubo como um todo evoluiu muito do ponto de vista digital. Então hoje você pode tranquilamente navegar pela plataforma, lançar desafio, conectar, fazer, eu não diria 100% do Cubo, porque uma grande entrega dela é o espaço físico, mas você consegue ter uma navegação ali digital bastante importante hoje. Assim, a gente evoluiu bastante nesse lado na pandemia, mas conforme a gente vai retornando aqui um pouco ao modelo híbrido, a gente percebeu também que o agro é muito presencial, né? Relacionamento, então, né? Muito relacionamento. Pessoal, então, ali a gente percebeu também que no Hub é importante ter algum dia ali com o pessoal se encontrando para gerar as conexões. Barro na bota, né? Barro na bota faz diferença. Total. E acaba que, apesar do agro estar espalhado no Brasil, quando a gente olha para as agtechs, elas estão muito concentradas em São Paulo, Piracicaba, são os principais hubs aqui, né? Não tem muito no interiorzão espalhado. Aí vai ser uma ou outra pontual atendendo alguma dor ali dentro da porteira. Então a gente entende que São Paulo ainda é o centro aqui, eu acho que mais adequado para criar esse ecossistema. Como o Kiran diz, é onde o dinheiro está. É mais importante estar mais próximo ao dinheiro do que o problema. O problema está lá, mas o dinheiro está aqui. Você resolve então com dinheiro. Tem que estar onde o dinheiro está, né? E acho que só complementar, a gente também a gente estimula bastante a conexão entre os hubs, né? Entre os diversos ecossistemas, né? AgriHub, AgTech Garage, diversos outros aqui que são complementares, né? O Parque de Piracicaba, que são muito complementares, né? Então a gente se posiciona também para ter uma complementaridade legal e quem ganha é o ecossistema, né? E hoje vocês têm alguma conexão com Venture Capital dentro do Hub? Ou isso é apartado ou isso não existe hoje? Como que funciona? Hoje não há exatamente um Venture Capital no Hub Agro, né? Mas ali é um ambiente que passam diversos investidores de diversos colaborativos, né? Vamos Exato, dizer assim, né? Hoje não tem ninguém específico focado, ali, né? Específico. Colaborativo. A gente trabalha muito como uma bandeira ali agnóstica no Cubo de trazer parceiros, todos que representem o agro, VCs, companhias, Legal. Então instituições financeiras, fintechs ali. Muito, muito legal. Agora, deixa eu entrar um pouquinho mais no âmbito da tecnologia, de como que vocês que estão validando a entrada dessas startups dentro do Cubo, vocês
acompanham a tecnologia que esses caras estão trazendo para o mercado. E como que vocês enxergam o futuro do agronegócio mundial, dadas as recentes implantações de tecnologias que vocês estão vendo, tem implantações de tecnologias muito grandes na Argentina, a gente foi para St. Louis, né, nos Estados Unidos, a gente viu até o short corn, a gente viu várias coisas que estão mudando no mercado, e vocês que estão com uma visão muito mais ampla, como que vocês enxergam que essas implantações de tecnologia vão mudar? Porque eu entendo que a gente está mexendo com 2 fatores super importantes no agro hoje. Um é a implantação de tecnologia, o outro é a sucessão familiar, que são as pessoas que estão aderindo mais rapidamente a essas tecnologias. Então eu queria entender um pouquinho de vocês, como que vocês estão enxergando essa mudança. Bom, a gente vê, eu acho que esse ponto que você falou da sucessão familiar, ela é fundamental, porque muitas vezes ela é o agente, de fato, da transformação digital, né? Sim. Muitas vezes é a geração que faz a ponte do uso dessas tecnologias, né? Mas se a gente olhar no mundo desse ponto que você destacou, você tem aí grandes mega tendências, né? Superalimentos, a gente vê cada vez mais, eu acho que quem aqui não consome algo que na embalagem está dizendo que tem algum tipo de informação, né? No GMO, ou sugar free, gluten free, né? Gluten free. Então tudo isso, o que diz, né, para o setor? Você precisa ter rastreabilidade, você precisa ter tecnologia, você precisa gerar dados. Para o consumidor lá na ponta, na prateleira, conseguir ter confiança principalmente e a informação que ele está buscando, né? Então acho que isso talvez seja um primeiro. Aí lá, antes da porteira ou dentro da porteira, você tem também uma tecnologia tanto de biotecnologia, nanotecnologia, análise de solo cada vez mais nano, né, para conseguir de fato olhar o solo como um ser vivo também, como parte ativa da produção, né? E você tem depois a logística, a transformação disso, a comercialização de forma mais eficiente, né, que aí a total praia aí do AOC, de olhar como que a gente faz as operações comerciais de uma forma mais eficiente, do head até o câmbio. Então, se você pincelar bem rapidamente, que tem muita coisa, eu diria por aí. Sem dúvida. E esse mercado de impacto, vocês estão envolvidos como banco, né? Ou outra forma de parte de crédito de carbono, que a gente vê que está crescendo muito, mas na prática não sei ainda se tem o mercado formado, né? Como que vocês, lá dentro, tem algum startup focado nesse parte de impacto, ESG? Talvez se eu começar, eu complemento, mas no Hub, no Cubo, a gente criou o Cubo ESG, né, que é uma vertical ESG dentro do Cubo, né, que ela está, de fato, olhando essa visão, né, de net zero, que o Itaú ele vem trabalhando. Então, ali a gente está com algumas já green techs, né, digamos assim, que estão ali. Mas também começou esse ano, a gente está numa fase bastante de rampagem, né? Mas é um assunto sempre muito ligado e importante, né? Tanto para o Hub quanto para o Itaú. Acho que tem a parte de demandas do mercado, né? Para esse lado ESG, que é uma tendência que acho que não tem como voltar atrás, mas eu acho que todo mundo está se movimentando para isso. Então, o próprio Itaú assumiu diversos compromissos aqui, como ser carbono zero até 2030, se não me engano. Geralmente todo mundo joga 30. Deve ser 30. Longe o suficiente ainda. Uma besteira, mas deve ser pensar, né? Mas, tirando esse lado, o que a gente tem olhado bastante aqui no Itaú BBA é como criar produtos e soluções que sejam... Que tenham efeitos práticos para o produtor ou para a agroindústria ou para os nossos clientes em geral. Porque ele fala, legal, eu tenho o meu compromisso, mas o que eu ganho com isso? Né? Produtor rural, para adotar qualquer tecnologia, e as agtechs sofrem muito, tem né? Tem incentivos, né? Qual que é o incentivo que eu tenho, o que eu economizo, o que eu ganho. Então a gente tem ido muito na linha de tentar criar coisas que sejam... Kiran tem uma frase específica para isso, que ele fala em todo episódio que falam de ESG. Depois ele vai falar para você. Então a gente tenta procurar coisas que criem valor. Eu acho que é a palavra certa. Então a gente desenvolveu um produto ali que chama RL Reserva Legal Mais. Simplesmente é um produto que dá um benefício de taxa quando o produtor tem um excesso de reserva legal, de área de reserva legal. Então, mostra que a floresta de pé acima do... Tá dando uma taxa melhor para ele. Ele recebe uma taxa, um benefício de taxa. Então, já é algum incentivo.
Isso aqui muda o jogo? Sozinho não muda o jogo, mas já é algum incentivo que cria valor. A gente tem uma outra iniciativa grande com a Syngenta, que é o programa Reverte, que é basicamente para recuperação de pastagens degradadas. Legal. Então, a gente prova ali que com o produtor ali que adere ao programa, né, para recuperar, se compromete com uma recuperação, aquele investimento, com aquele investimento, ele consegue financiamentos de prazos mais longos que ele tomaria normalmente com taxas menores. Então, tem um benefício explícito, também. Cria valor e aí, naturalmente, você recupera esse solo degradado. Então, a gente tem ido mais nessa linha de criar produtos que criem valor para ambas as partes. Vocês estão trabalhando no benefício que vocês podem trabalhar, né? Que é na taxa, tá certo? Tá corretíssimo, né? É que quando a gente olha, a gente tem startups que tem potencial, que tem produtos que validam esse potencial. Por exemplo, aquela da Argentina, que eu não lembro o nome agora. Quelimo, né? Que fizeram uma coisa incrível, né? Criaram um modelo novo, porque muitas vezes é o modelo de negócios que não existe ainda ou não está muito eficiente. Então, eles pivotarem de vender tecnologia para o produtor para um modelo onde eles dão tecnologia para o produtor ser mais eficiente com o uso de água e energia, que gera créditos de água, né, que as empresas pagam para compensar o uso da água que eles estavam fazendo. Então, o produtor ganha tecnologia e renda, uma receita, né, que essa complementa foi uma das conversas de Chicago não, de St. Louis, que me chamaram bastante atenção, que eles acreditam que o ESG no futuro não vai ser crédito de carbono, vai ser crédito de água. Crédito de água, que é mais fácil de mensurar, né, medir. Carbono é mais complexo, né, porque você pode sequestrar, mas depois você pode perder todo esse benefício. A água não, você deixar de usar, ele é muito fácil de mensurar, né? E eles olhando pra gente assim, a gente tem uma reserva de água considerável, né? E aí você olha pro Austrália tem um déficit, por que a gente não pode vender esse crédito para eles, né? Então acho que é um pouco disso que eles estavam olhando. Mas fala sua frase aí, senão eu vou ficar... eu sempre falo, principalmente nesse parte de impacto, né? O produtor no vermelho não pensa no verde. Você não pode chegar no produtor que está cheio de dívida e esperar que ele salve o planeta, né? Tem que incentivar ele. E esse incentivo é uma forma de compensar o risco na fazenda, porque ser produtor hoje é muito arriscado, né? O preço, ainda mais no Brasil, né? Câmbio, você tem preço de commodities, você tem logística, acesso ao mercado, clima, agricultura tropical. Então, você tem tantos fatores de risco. Se você complementa isso com uma renda fixa que veio de algum impacto que ele está fazendo, fecha o contrato de longo prazo, esse pode ser a diferença entre ele se manter na profissão, né, na vocação, né, de ser agricultor e não. Então, é uma forma de garantir essa sobrevivência, né, às vezes. E eu acho que tem um ponto também que é da sucessão familiar, que eu acho que essa molecada que está entrando agora, que tem muita gente que tem foco no agro, mas tem muita gente também que não tem foco no agro, que a gente viu isso nos Estados Unidos, falou com muita gente, falou que o nível de fazendas arrendadas lá está crescendo exponencial, porque o cara não quer ficar na fazenda, o filho do produtor, e com cada vez mais informação que a gente tem, dado a tecnologia, dado o incremento, acho que os profissionais que ficarem vão usar esses dados para fazer com que essa ESG aconteça. Mas o restante vai acabar saindo e vai viver de renda, que nem o cara que da John Deere lá da Califórnia falou. Alguns deles vão ver a fazenda como se fosse aquele joguinho antigamente, que o cara passava colhendo a fazendinha no metaverso. Farmville, né? Farmville. O dinheirinho vai caindo e o cara vai ver o dinheiro na conta. E o restante do pessoal não vai estar nem aí com agro. Mas é importante que a gente tenha total responsabilidade com essa nova geração e essa criação de valor para que esses caras entendam que o business deles é o mais importante que a gente tem que trabalhar. Hoje é o mais importante do planeta, né? A gente está gerando comida para mesa, então acho que... Comida, bioenergia, roupas e impacto, né, no planeta, mudança climática, né? Assim, todas as questões mais importantes do mundo. Tem uma diferença do mercado americano pro nosso, que lá
eu acho que as propriedade média é muito menor, e conforme foram passando as gerações, né, os filhos, netos, a propriedade já não consegue sustentar essa família. Então, naturalmente, ele prefere arrendar, estudar e trabalhar na cidade, porque se ele ficar lá só com aquela areazinha dele, não necessariamente ele consegue sobreviver. No Brasil, as áreas são muito grandes. De movimento agora é o contrário, né? Eu acho que as próximas gerações estão se formando nas boas escolas e voltando para o campo. E essa geração que está sendo cada vez mais adepta das novas tecnologias. E o ponto da governança é crucial. Eu acho que a gente tem visto um movimento muito importante porque o grande produtor rural, o grande e médio, ele já é uma empresa, né? Ele tem porte e faturamento de uma empresa. Então, a importância da profissionalização da gestão, né? Estabelecimento de governança dentro da família, sucessão, é um tema super relevante. A gente até lançou recentemente uma Academia da Governança em parceria com a AgroSchool. Está sendo um sucesso ali, a gente tem bastante gente entrando, é uma plataforma gratuita, justamente para tentar endereçar essa dor aqui para o agro como um todo, né? Não só para nossos clientes, para cliente, para não cliente, porque o tema da governança aqui ele é crucial daqui para frente. É o cliente do futuro, né? Tem que trabalhar esse cara agora, né? E eu tenho uma pergunta que eu pergunto para todo mundo, eu gostaria de perguntar para vocês, eu acho que é crucial aqui para a gente entender como que funciona o ecossistema e as startups no mercado brasileiro. Vocês acreditam que exista a possibilidade de unicórnios no agro, dado que quando você tem uma empresa muito grande acompanhando e os hubs de tecnologia, por exemplo, a gente entrevistou o Carlos da CNH na semana passada, e a gente falou com ele, cara, quando você olha uma tecnologia que interessa para a CNH, logicamente ele vai comprar aquela empresa. Então a possibilidade daquela empresa ou daquela startup de se transformar no unicórnio, ela diminuiu consideravelmente. Então eu gostaria de perguntar para vocês que estão avaliando várias startups que estão entrando no Hub, se vocês acreditam nessa possibilidade e se acreditam, qual vertical vocês acham que tem o maior potencial? Quanto que a gente vai cobrar em Essa pergunta é de milhões. Eu acho que se eu puder começar humildemente tentando falar um pouco, eu acho que isso ninguém acerta muito, né? Eu acho que existe uma certa busca pelo unicórnio, em alguns locais até um pouco irracional, assim, né? De você ir atrás a qualquer custo. A gente viu agora nessa crise recente de techs, né? Como isso pode ser prejudicial se não souber de fato endereçar. Mas no agro você tem um ponto que é justamente a forma de maturação do negócio. Tempos diferentes, testes em safra, se você erra numa safra, só na outra, só no outra cultura, né? E no agro você errar pode ser muito, muito sério, né? Pivotar é demorado, pivotar, né? Muito mais ainda. Então acho que se a gente for olhar talvez áreas, né, que podem, ou perfis de negócio que podem ter maior capacidade de crescer bastante, faturar bastante a ponto de um valuation chegar nesse porte, né? São aquelas que muitas vezes é o que a gente vê, inclusive em alguns reportes que saem, né, sobre o mercado, são áreas pós-porteira, com uma capacidade de transformação digital, digitalização maior, que você consegue entender um cliente maior do que só o produtor, eventualmente você consegue ter um espaço de venda de um produto numa plataforma digital, né, que você consegue customizar de forma massiva alguma coisa, né, que você consegue exponencializar o produto para sair só dentro da propriedade, mas eventualmente sair aquilo para fora talvez até impactar o cliente final, que você consegue gerar maior receita recorrente, você consegue eventualmente ter um CAC menor, como você comentou. São alguns indicadores que mostram que aquele negócio pode aumentar bastante, até superar o agro, né? E para outros setores, food techs, né? Health techs, que muitas vezes podem a tecnologia acontecer. Pode extrapolar, né? Não é só o produto, né? É o modelo de tecnologia, né? Eu acho que só para complementar o Matheus aqui também, assim, as grandes dores parecem já ter a maior parte terem sido identificadas, sempre tem coisa nova para aparecer aqui, e já tem bastante gente fazendo. Então acho que um dos grandes pontos é que tem muito pulverizado, né? Para cada dor tem um punhado aí, uma quantidade grande de agtechs tentando endereçar. E essa pergunta a gente sempre ouve também, quem vai ser o próximo unicórnio, mas eu acho que
quem conseguir focar muito bem, endereçar muito bem uma dor, né? Então, geralmente, o founder que já trabalhou, tem experiência, trabalhou muitos anos na indústria, entende muito bem, profundamente, o que é aquela dor que ele está endereçando. E aí ter um time, né? Os founding partners, ter um time de execução muito bom que consiga entregar aquilo de uma maneira que seja escalável, e pensar num business também, né? Conseguir rentabilizar isso, aí ele torna o negócio, ele sobe de patamar. Ficar tentando achar só qual que é o negócio, qual que é a dor, que ninguém pensou que vai ser o próximo unicórnio, aí você não chega lá. Então, eu acho que é um pouco... Não é o primeiro a fazer, é o primeiro a escalar, né? Eu acho que Exatamente. Esse que é o ponto, né? E eu acho que escalar é aquilo que de fato é dor, né? Porque o produtor, ele tá cansado de bater na porta dele. Não, ele tem muitas dores, muitos problemas. Não tem que ser o problema mais crítico, né, dele que tem que resolver. É onde ele vai, talvez, dormir pensando, né? O que será que você vai... Ou não dormir, né? Ou não dormir, eu acho que esse é o ponto. Muitas vezes, que nem você falou, o startup, ele foca muito na tecnologia e depois ele pensa demais em como chegar no cliente, mas tem uma frase que eu gosto bastante, que é aquela... tem que ser uma solução simples para um problema importante que afeta muitas pessoas. Então, você controla tudo. Solução simples não é que não pode ter muita tecnologia complexa dentro, mas tem que ser simples de usar. Que nem um celular, né? Uma coisa... Tem que ser... Quanto mais simples é para acessar o cliente e usar aquela solução, melhor. O problema tem que ser importante, isso significa não é qualquer problema, tem que ser uma coisa importante, crítica, e que afeta muitas pessoas, não pode ser uma coisa muito nicho, né? Tem que ser um mercado grande. Aí você resolveu, se tem todos esses três, consegue chegar no cliente facilmente, aí você tem uma chance. Muitas vezes o pessoal fala, mas tem que ter um produto com uma patente, uma barreira entrada alta. A barreira entrada pode ser o próprio modelo de negócio, né? Se você faz um modelo de negócio bem feito, aderente a uma dor real, você está naturalmente criando um mercado que você vai ser... Vamos falar real, a barreira de entrada já é o agro. Por isso que os caras usam B2B. Por isso que os caras usam B2B para entrar no agro. Porque já é difícil. É um negócio que é longe, que o cara tem que validar o teste, tem que colocar lá no Outro dia tá falando com um CVC, né? Que na parte muito de hard science, de biotecnologia, eu falei para ele, a gente não liga para tecnologia. Ele falou, como assim? Você é um investidor? Eu falei, não. A gente não liga de validar a tecnologia, porque a gente não é expert em tecnologia. Nossa validação é se alguém está pagando para usar aquela solução. Para mim, o cliente é o expert, não, a gente não tem que ser o expert. Sim. Se alguém está pagando, que diz que aquela lá significa que funciona. Né? Sim, e esse cara que está pagando tem que representar o mercado. Ele não pode ser um early adopter. Sim. Porque aí você tem aquela curva, né, que os primeiros early adopters, eles compram qualquer tecnologia que eles querem testar. Aí depois você tem o vale, né, para a massa. Validação, né? Aí, então a gente avalia quem é o cara que está pagando. Se ele representa o mercado, aí sim, você fechou, matou, aquela está validada, mas se não, se ele é um early adopter e não representa, então aí esse você ponto tem que você falou, eu costumo dizer o seguinte, assim, porque quando você tem aquele perfil de empreendedor que nasceu na academia, que é super legal, acho que é bacana demais isso. Só que você tem que também lembrar que, a gente costuma falar isso, né, que o mercado não é uma banca de dissertação de mestrado. Exatamente. Ele não vai validar o mundo real, a tese científica do seu produto, a tecnologia. A gente não liga. A tecnologia ele vai validar o que gera valor. E não é uma nota vermelha, é você quebrar a empresa. Um bom exemplo, né, é o QR Code, que foi desenvolvido no começo dos anos 90. Pode ser uma tecnologia fantástica, mas se não tem um uso, né, prática, é só agora que na pandemia que começarem a usar, né? Então, a tecnologia pode ser fantástica, mas não tem um uso, um problema específico para resolver que seja um problema grande para muitas pessoas. Sim. Aí não vale nada, a tecnologia existe, mas não é rentável, né? A gente está caminhando para o final, passa rápido, gente, é assim mesmo, não tem jeito. Mas antes de eu fazer umas perguntas pessoais para vocês, esse podcast também é um oferecimento da Arara Seed, o crowdfunding do agronegócio. E
pergunta pessoal, não é nada demais não, tá, gente? Só pra saber, assim, tipo, se vocês têm algum livro pra indicar, se vocês acham que tem alguma série que fala sobre agritech ou fala sobre tecnologia que vocês acham interessante para compartilhar com as pessoas que estão escutando, porque é sempre bom a gente ter dicas, né? Você tem né, do Spotify, né? Cara, playlist. Eu comecei a assistir. Spotify legal, né? Muito bom do Spotify. Esse é quem quiser escutar, lição, né? Como assiste superar. No Spotify, como superar as barreiras. E esse foi fantástico. Foi sensacional, né? Foi sensacional. Sim. E é um exemplo também do que a gente acabou de comentar aqui, que não é o primeiro a chegar, mas o primeiro a escalar, cara né? Persistente também, né? O cara que foi lutando até ele foi muito legal, esse foi muito legal, mas eu queria ouvir de vocês, se vocês têm algum livro que vocês acham que é fundamental para entender. Acho que o Awak já deixou uma dica aqui, quem quiser fazer curso de governança no agro, Academia da Governança. Academia da Governança, o Itaú tá bancando, se você tem ou não, vai lá. Exatamente, para clientes não. Exato. Já fiz o jabá de vocês aqui, agora me falem o livro que vocês estão lendo, que vocês indicariam para qualquer um aqui, que eu acho que é sempre válido a gente entender o que vocês estão olhando e como que vocês enxergam as tecnologias aí, ou o próprio agro. O Matheus é a minha fonte da inovação aqui. Não, mas eu acho que, bom, primeiro eu escuto muito, você vai me matar, o podcast do Itaú. Prosa Agro, eu acho que ele é um podcast que também, assim como o de vocês, ele fala bastante dos movimentos aqui, né, do mercado. Eu escuto bastante também podcasts que falam de commodities, que acaba sendo o nosso mundo, né? Eu acho que aí eu acabo pegando vários ali, desde grandes veículos como Bloomberg, Reuters, alguns outros ali, para entender um pouco desses movimentos, né, que acabam influenciando até valuations, né? Você pode fazer, você precifica em função de algum tipo de produto, né? E livros, quando a gente fala de inovação, você vai achar que eu estou fugindo da sua resposta, da sua pergunta. Mas eu procuro ver cases, não muito livros específicos. Eu acho que a inovação está um pouco fora não de coisas que já foram feitas. Eu acho que são boas referências, né? Mas eu olho bastante cases. Então, eu costumo ver cases de escolas de negócio que tem bastante no YouTube também, a própria Yale, Harvard. Você tem cursos ali inteiros, assim, que você consegue ver cases bastante interessantes, tanto do agro quanto não no agro, né? E estão todos públicos e gratuitos ali nas plataformas, né? Eu acho que isso é mais legal porque existem livros, obviamente, de cases, mas que trazem de fato a realidade. E outros clássicos, né? Alguns aqui atrás que vocês têm aqui também já são. Vou mudar clássicos bacanas para frente. Eu vou falar qual é o conteúdo você consome. Não é só livro, né? Exato. Eu acho que e do Brasil você tem outros clássicos de livros do agro, né? Assim, que são muitos da Embrapa. A própria Embrapa eu acho que é um quem quer começar a entender, eu acho que ali tem é o maior case, né? É o maior case de sucesso no agro, né? E um cara, né, o Alisson Paulinelli foi foi indicado o Prêmio Nobel da Paz, aí um grande referência que a gente pode ter de como foi feita a primeira transformação, acho que de inovação do agro foi isso daí, né? Que a Embrapa fez. Acho que é o maior case que eu diria aqui. Mas eu gostei do seu ponto. Cara, a gente não tem nada contra podcast, não. Na verdade, a gente tem que compartilhar os podcasts, porque eu acho que a melhor forma de compartilhar conteúdo e informação é uma forma que você tenha otimização de tempo, né? Acho que é um dos pontos importantes. Hoje, o tempo é o negócio mais escasso que a gente tem hoje. Então, a gente tem que saber otimizar isso, né? Sim. E, gente, muito obrigado pela participação de vocês. Se vocês tiverem um recado, como contactar vocês, se vocês querem fazer alguma meio de comunicação entre startups, empresários, agora fiquem à vontade. Uma chamada para algum desafio. Chamada para um desafio de uma startup. Assim. Acho que agora vocês poderiam fazer fazer o marketing. Não é marketing, acho que é comunicação colaborativa e tal, né? Acho que fica legal para que as pessoas possam entrar em contato com vocês também. Vai lá. Eu acho que todas as startups aqui do agro, ou que não são do agro, né, mas que queiram ter algum link, eu acho que por tudo que a gente falou aqui, eu acho que convido a procurar os canais aqui do Cubo, né, do Cubo ou do Cubo Agro. Não tenho dúvida que a gente olha ali realmente a dor do founder, né, o objetivo final é gerar as conexões, gerar negócio, e tem esse lado também de apoio financeiro e toda
o ecossistema que se cria em volta. Então, convidar a nos procurarem. Se quiserem também entrar em contato com o Matheus, comigo. Acho que o caminho mais fácil é no LinkedIn, né? Sem dúvida. Podem procurar ali, Gustavo Aoki. Se quiserem trabalhar no Itaú BBA, no agronegócio também. A gente contrata bastante gente todo ano. É um segmento que tem crescido bastante. Então, fiquem à vontade. Legal. E também acho que convite é olhar o que o Hub Agro está fazendo e vai fazer ano que vem. Eu acho que a gente está cada vez mais entendendo de onde a gente está entrando, né? E ano que vem vão ter aí diversos eventos, com diversos conteúdos que a gente vai fazer. Esse ano a gente falou lá no Agro ao Cubo, trouxemos o pessoal da própria AgriSchool, da Mand Ventures, SP Ventures, a doutora Silva da Embrapa, né, uma pessoa incrível falando de transformação digital, que ela se formou em computação ali e está no agro desde o início, então acho que são temas bastante legais. Então eu convido todos a seguir aqui nas redes sociais, que ano que vem tem ainda mais coisa e mais conteúdo ali pro produtor, pro investidor, pro curioso do agro, para todo mundo que quer navegar nisso, que eu acho que é o que o Brasil, uma das coisas que o Brasil faz de melhor. Né? Com certeza. Fiquem ligados na agenda do Cubo Agro. Então, acho que, pessoal, provavelmente nós vamos tentar fazer alguma coisa colaborativa lá com eles aí para tentar levar mais informação também. Pessoal, muito obrigado pela participação de todos. Gostaria de agradecer aos nossos ouvintes e amigos que também nos sigam no Instagram, @ruralventures. E Ale, toda quinta-feira, 7h45 da manhã, tem um episódio novo no BMC News, no YouTube. Fiquem ligados, até a próxima semana. Valeu, gente!